Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Então, que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Então, nós vamos prosseguir com nossos estudos da obra do André Luiz. Então, hoje nós vamos começar Missionários da Luz. Eu sou fã incondicional da obra e sou fã incondicional do instrutor Alexandre, que realmente é um espírito, como vocês já perceberam, de altíssima envergadura espiritual. Então, tudo que ele realmente fala, nós devemos prestar atenção. Eu anoto tudo que ele fala, anotei tudo que ele fala, e não dá para falar tudo, evidentemente, porque o conteúdo é muito grande. Mas ele é um instrutor diferenciado. Então, vamos iniciar, como de costume, pelo prefácio do Emmanuel. Então, ele coloca lá, ante os tempos novos. Então, naquela mensagem inicial, repare que Emmanuel faz uma comparação de uma criança, repararam isso? Ele compara a nossa vida como se fosse de uma criança, né, que gosta de histórias de fadas, mas quando lhe mostram realidades educativas, a criança se retrai. A criança gosta do mundo lúdico, da fantasia. Ela se retrai quando é algo mais real. E ele compara essa criança conosco. Quando nós estamos mais no campo da fantasia, do mundo, digamos assim, nós gostamos. Quando mostramos, eles, os espíritos, mostram algo superior, nós nos retraímos. Esse é o primeiro ponto que ele coloca. Então nós temos que ter uma abertura espiritual para compreendermos mais a obra do Espírito André Luiz. Esse é o propósito. Que ele falou isso lá no prefácio do livro Nosso Lar, que vem mostrar essa realidade espiritual. E o livro O Missionários da Luz, especificamente, na minha opinião, dá uma camada mais de compreensão da nossa espiritualidade. Aprofunda um pouco mais do que nós estamos acostumados a observar em outras obras. Então dá essa camada de profundidade. Vocês vão observando isso. Então nós vamos ver que há uma evolução de ideias dentro do mundo espiritual a partir da obra Nosso Lar. Nosso Lar vai expor ali as características de uma colônia, nos chamando a atenção para a necessidade do trabalho, da evolução pessoal. Depois os mensageiros já começam com os espíritas que não triunfaram ou triunfaram parcialmente nas suas funções dentro do movimento. Depois algumas características de circunstâncias espirituais, postos de socorro, auxílio à espiritualidade. E missionário já começa com essa questão também de auxílio ao plano dos encarnados. Então são as missões que o André Luiz vai participar para ajudar encarnado e desencarnado. Repare que ele não se desvincula da colônia, dos trabalhos a que ele se liga lá no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, que é como se ele fosse um enfermeiro lá, que ele não tem conhecimento de medicina espiritual ainda. E em períodos, de tempos em tempos, ele consegue um estágio de 7 dias em média aqui na crosta, e é quando ele faz os livros dele. Essa é a lógica do trabalho do Espírito André Luiz. E o título da obra, lembrando que a obra anterior, Os Mensageiros, vamos ver lá no início que somos nós, os mensageiros, aqueles que estamos na lida, na difusão da verdade, seja qual religião for. E aqui missionários da luz são os benfeitores espirituais. Então essa é um jogo também de, digamos assim, que ele usou o Espírito André Luiz. Né? Nosso Lar, os mensageiros, depois missionários da luz. Tem essa sequência. Aí ele vai dizer lá no momento ali do prefácio, Emmanuel, mas os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, aí ele traz o roteiro para nós aqui, do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, uma escada. Não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Esse é o convite da espiritualidade superior. Essa noção de trabalho, de esforço, de autoaperfeiçoamento perenes. Nós nunca vamos deixar esse paradigma que a espiritualidade nos propõe. Não há outro caminho, ao contrário de algumas religiões que para algumas facilidades ou algumas formalidades e com isso já seríamos salvos. Isso não tem para o espiritismo, sem ideia de trabalho. Então esse é o ponto que os espíritos vêm nos alertar durante toda a obra do Espírito André Luiz. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se na vizinhança de uma oficina incansável. Trabalho. Essa ideia desde a obra Nosso Lar. Nós estamos numa oficina e não num lugar para o deleite.
onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. Cada um de acordo com as suas obras, disse Jesus, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o Espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. É onde nós nos encontramos, um planeta de experiências para alcançarmos outros patamares aqui, continentes vibratórios, né? Outras esferas, outros lugares melhores em relação a onde nós nos encontramos. Aqui é o plano da experiência, do trabalho, da dor, do sofrimento ainda, porque é um planeta de provas e expiações. Mas o esforço nosso nos dará condições de trilhar esse caminho melhor, caminho de luz. Ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, que já foi anunciada pelos Espíritos na codificação. Principalmente no livro ali dos Médiuns, onde tem algumas menções sobre o objetivo do Espiritismo nesse contexto de reforma da moral de toda a humanidade. Isso está lá no livro dos Médiuns. Então o objetivo do Espiritismo é bem mais ambicioso. Emmanuel usa muito a expressão Espiritismo cristão nas obras dele. Ela também é usada pelo codificador, por Kardec, em algumas obras. Também no livro dos Médiuns, Espiritismo cristão. A palavra cristã, ela foi, aos poucos, ela foi sendo introduzida pelo codificador na obra dele. E isso foi culminar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas desde o livro dos Espíritos, lá na introdução, Kardec já faz uma conexão com o Evangelho de Jesus. E durante toda a obra, ali haverá menções de Jesus, haverá menções depois, livro dos Médiuns, até chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz a conexão, e é ali que vai estar escrito que o Espiritismo é obra de Jesus. Está explícito isso, por ele Kardec, no capítulo 6, lá, o Cristo Consolador. O Espiritismo é obra de Jesus. Então ele faz essa conexão, né? É que vocês podem ver no futuro, já viram, algumas pessoas falaram que o Espiritismo não é cristão, não sei se vocês já viram sobre isso. Tem pessoas que eram espíritas e saíram do Espiritismo e passaram a atacar a doutrina, falando que não tem cunho cristão, mas isso não é totalmente uma falácia, porque desde o codificador tem todo o vínculo com o cristianismo, na feição de cristianismo redivivo. Então temos que ter isso em mente. Muitas pessoas se surpreendem, né? De falar que ele é somos cristão. cristãos, Muitas pessoas. Né? Acho que é porque muitas. não tem a cruz, né? Não tem a cruz. Acho que é porque não tem essa... não tem simbologia, não tem casamento, não tem outros rituais. E aqui no Brasil a palavra espiritismo se vincula a outros cultos, Sim, né, de origem, de outras origens, e isso também se popularizou muito entre as pessoas. Né? Muito, muito, muito. Então a palavra espiritismo foi, infelizmente, ela está incompreendida. Mesmo entre alguns espíritas dizem kardecismo, essas expressões que não traduzem o pensamento do... As pessoas, quando têm o receio de chocar, elas dizem que são espíritas kardecistas. Né? Vou começar a adotar o espírito cristão, que eu acho que é mais apropriado. É porque existe preconceito. Existe. Alguns falam, né, de mesa branca, em comparação a outras religiões, que não tem nada a ver, isso não existe. O espiritismo é um só, que foi criado por Allan Kardec. Não tem outro, não existe outro. Como a gente fala também, né? Aí eu vou trabalhar hoje, vou aos trabalhos, então acha que também. Trabalho está relacionado com alguma magia, alguma coisa... A própria palavra centro, Despacho, Porque você fala, eu vou no centro, mas tem gente que remete para o centro de Umbanda, né? Tem o candomblé, né? E como existe a vinculação também de deles terem a mediunidade e receber, né? Trabalham em contato com o plano espiritual, eles travam contato com, mas de maneira diferente. Né? E eles também, alguns eu conheci, vários, se identificam como espíritas, quando não são. Porque eles sofrem até mais preconceito que nós, numa sociedade mais light, predominantemente católica. Mais light. Exatamente.
Então, mas não são espíritas. É aí onde tem essa denominação que falou, né, de mesa branca. Mesa branca, trabalho, centro, tudo isso tem uma construção social muito ruim. Mas nós temos que desmistificar isso, aos poucos. O Espiritismo tem essa gloriosa missão. Eu toda vez que alguém fala ou tem dúvida, eu falo, não, o Espiritismo é um só, de Allan Kardec, lá da França. Eu sempre falo, sempre estabeleço essa diferença. E o pior é que quem começou com essa história de espiritismo kardecista foi justamente o Henri Salce. Era o biógrafo de Kardec. É verdade. Que logo depois do final da Primeira Guerra, ele editou um periódico chamado Espiritismo Kardecista. Então não pode. Isso aí realmente é uma inverdade, né? Não corresponde. É que eu vi esses dias um áudio, né, de WhatsApp, a pessoa falando, eu sou espírita kardecista de mesa branca. Meu Deus. É só assim. Eu parei de ouvir na hora. Na hora. Porque pra mim já não é nada. Não é mais, não pode falar mais nada. Para por aí. Para por aí. Não é. É apenas um simpatizante, uma pessoa que gosta de alguns temas. Mas não é. Temos que estudar. Kardec fala, nós temos que estudar. E ele finaliza assim, o pensamento dele, do Emmanuel. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso de renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. É um convite perene que nós edifiquemos em nós, no nosso íntimo, esse reino de Deus que Jesus nos ensinou, o Espiritismo nos mostra, com muita pujança. Nós não vamos ter uma colocação melhor no plano espiritual sem que todos esses ensinamentos estejam no nosso dia a dia, no nosso proceder, no nosso comportamento. Claro que isso é uma construção, isso não vai vir de uma hora para outra. Isso é muito difícil, mas essa é a proposta. Aí começa o livro, já começa dentro de um centro espírita, direto ali. O Alexandre, ele dirige um centro espírita, ele é o diretor espiritual de um centro espírita, além de outras funções que ele desempenha. Mas aqui já vai mostrar esse lado dele, que ele então dirige, e o André Luiz está participando das atividades de um centro espírita. Aí começa o capítulo 1, o psicógrafo, que é o médium de psicografia. Nós não usamos muito também mais essas expressões, né? Só no campo teórico. Falamos médium, né? Ninguém fala mais médium escrevente, mas está no livro dos médiuns. Não se fala mais isso, pelo menos verbalmente. Ah, você é médium escrevente? Não se fala mais isso. Está no livro dos médiuns. E nem psicógrafo. Fala médium de psicografia. Mas nós temos que conhecer a teoria. Então o livro já inicia com um olhar sobre a mediunidade. Isso vai alcançar o ápice no capítulo 9. Que é um capítulo extraordinário sobre a mediunidade. Naquele sentido também, não só no sentido específico. Lembrando que Kardec vai trazer dois conceitos de mediunidade. Sentido amplo, que todos nós somos médiums, porque todos nós captamos os pensamentos de seres desencarnados. Nós somos influenciados por eles, como nós vamos dizer na sequência, quando Alexandre ele só coloca a mão naquela adolescente de 16 e começa a falar. Aqui não é uma mediunidade propriamente dita, a não ser o sentido amplo da mediunidade. E aquela mediunidade mesmo no sentido específico, estrito, que é o médium ostensivo. Aquele que nós temos nos grupos mediúnicos, onde o pensamento do médium é diferente do pensamento bem nítido do espírito comunicante. Então são duas formas de ver a mediunidade. Ele vai trabalhando isso aqui. Ele será o instrutor, então, do André Luiz, né? Lembrando que o Aniceto era do livro Os Mensageiros ali. Lembram, né? Do Aniceto também, extraordinário. Então, lembrando que André Luiz, ao contrário de nós aqui, ele era católico. Ele, quando esteve encarnado, ele só foi ter contato com a doutrina espírita no plano espiritual. Então, muitas vezes ele fica realmente admirado com algumas posturas que para nós seria não é tão impactante como é para ele. Então, vocês observem isso também, essa lógica dele nos falar sobre isso. Então ele já começa assim, só uma frase do André Luiz. A questão mediúnica é fascinante. Aí começa a obra Missionários da Luz. Aí ele já dá uma resposta que já vai ser a luz da nossa compreensão, o Alexandre. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais.
a moralidade, o virtuosismo moral do médium. Humildade, perdão, paciência, esforço, todo aquele conjunto de virtudes. Ela é fascinante desde que lhe examinemos os ascendentes morais. Não há como ser um bom médium se não houver o cultivo dessas virtudes. A mediunidade ela é incompatível com viciações. E os bons espíritos, os benfeitores, jamais se comunicam por médiuns declaradamente viciosos ou que exploram as suas faculdades mediúnicas. Isso não há possibilidade. Espíritos superiores. Além dos superiores, existem muitos que não são. Esses sim se comunicam por qualquer médium, em qualquer lugar. Então, os ascendentes morais, vamos dizer, é a pedra de toque da mediunidade. Então, a narrativa se inicia ali com uma descrição de uma reunião mediúnica de pessoas que estão ainda no processo de treinamento da sua faculdade. Tem 18 encarnados, né? Ah, não, essa é na sequência. Aqui é uma reunião mediúnica mesmo com os mais iniciados, digamos assim. Me equivoquei aqui. Isso é na sequência. Aí ele viu lá que esses 18, né, esperando a reunião mediúnica, eles já estavam concentrados e tinham ali uma sintonia fluídica. Repararam nisso? Estavam construindo ali uma teia de fluidos, por assim dizer. Né? E só uma observação que o Alexandre fala que alguns espíritos poderiam esperar semanas, meses e anos para se comunicarem. Porque o número de desencarnados é muito grande. E o número de reuniões mediúnicas sérias, dentro dos postulados espíritas, é um número muito diminuto, é muito pequeno, é ínfimo, perto do número de desencarnados. Então, por isso que alguns podem até demorar anos para que isso aconteça. Ele também fala que 6 espíritos foram preparados, trazidos ali para se comunicarem, só que o grupo não se preparou suficientemente, os médiuns ali do dia, e aí somente um espírito que daria a comunicação. E esse espírito não era um espírito sofredor, era um assistente do Alexandre, que ia passar uma mensagem de cunho geral. Então vocês observem que, vamos ver isso, né? Mas vocês vão frisando aí, vão já assimilando essas ideias de que uma reunião mediúnica, o êxito depende muito dos encarnados, da preparação. Como eles vão para uma reunião mediúnica? Se não houver uma preparação mínima, pode frustrar o trabalho da espiritualidade, pode comprometer. Porque a espiritualidade tem um programa, só que para ser executado depende do empenho dos encarnados. Então isso também começa a já nos chamar a atenção. Isso inclusive diz respeito a gente já estudou a alimentação. Também, passa por isso. É questão de você estar preparado mentalmente para o trabalho que vai executar. Não é simplesmente você marcar um horário às 7 horas, eu tenho mediúnico e pai vir correndo, né? Sim. Tem toda uma preparação. Uma preparação comportamental durante todo o momento da sua vida, não só no dia da reunião mediúnica. Então passa por vários fatores, É uma busca constante, né? Chamada educação mediúnica. Senão vai se frustrar mesmo. Né? Vamos ver todos esses fatores aí na obra, não só nessa obra, como vamos alcançar o auge no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ali que nós vamos entender esse caminho da mediunidade. E o Alexandre vai dizer assim, então, nesse capítulo 1. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. De novo, ele nos diz aqui. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, à função, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Porque na doutrina espírita, ao contrário de outras religiões, ou de outros, na época de Kardec, alguns pesquisadores, alguns chegavam até a torturar fisicamente o médium. E amarravam o médium, queria fazer experiência, amarravam com uma corda e puxavam a mão para trás do médium para ver se não tinha fraude. Kardec nunca utilizou desses procedimentos. Nunca. Vocês vão ver a história, né, os primórdios da doutrina espírita, vão ver alguns estudiosos utilizando, mas não eram espíritas, eram estudiosos do fenômeno mediúnico. Conseguem entender? Não são espíritas. Vamos ver lá o William Crookes, aquele inglês. Escreveu um livro, Fatos Espíritas e tal, mas ele nunca se declarou espírita, William Crookes. Ele foi um pesquisador, entre outros também daquela época de Kardec.
Então, para o Espiritismo, a mediunidade sempre é serena. Não tem nada de bater. Isso não existe. O médium tem que se disciplinar se isso acontecer. Se o espírito quiser atrapalhar ou prejudicar, ele vai disciplinar o próprio espírito. A mediunidade no Espiritismo é sempre serena e sempre ocorre de uma maneira normal. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Muito bonita essa figura. Né? Imagina vocês o lago todo com espelho, espelhado. É aquele lago que vai captar o quê? Né? O reflexo perfeito. Né? Eu coloquei esse de uma fotografia, falei, está invertido ou não está? Porque estava lá, né, o lago atual nosso estava um espelho naquele dia. E as pessoas não sabiam se estava ou não invertida não. Né? Porque realmente esse é o nosso papel, né? Quem está na mediunidade, de tentar acerenar o seu íntimo para ser ali um bom instrumento nas mãos dos espíritos. Mais uma vez a natureza nos ensinando, né? Sempre, essas comparações. O Emmanuel, especificamente, ele é um exímio escritor de comparações. Observe como ele faz comparação da natureza, desses fenômenos simples, da semente que cai no solo, das chuvas com as nossas vidas. O Emmanuel tem uma poesia muito bonita. Da semente ele fala que sem experimentar a escuridão da terra não poderia germinar. Né? É lindo, né? Lindo essas figuras. E ele usa muito isso, Emmanuel, mas muito mesmo. Então, eu acho essas comparações entre a natureza e a nossa vida mesmo, o nosso interior, o nosso eu espiritual. E ele continua então, para nós compreendermos a questão da mediunidade. Alexandre, esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. Ele se referindo ao médium. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Abnegação é quando se dedica a algo, com renúncia, sacrificando o seu tempo, você teria com a sua família, um período de lazer, uma vez por semana, para ir ao centro, para poder se dedicar. E a humildade, que é sabermos os nossos limites, quem nós somos realmente. E sempre nos vem à cabeça a figura do médico Francisco Cândido Xavier. Ele sempre resume, né, tentava vivenciar tudo isso. Mesmo porque um livro desse porte de Missionários da Luz não era qualquer médium que teria condições de captar essas ideias. Aí depende de um médium muito valoroso. Talvez, não sei se é exagero meu, não sei se teria um médium no mundo capaz de psicografar um livro como Missionários da Luz, com exceção dele, Francisco Cândido Xavier. Porque o conteúdo espiritual, como vocês vão entendendo aqui, não foi transmitido automaticamente. Ele tinha que proporcionar um ambiente interno favorável. Entenderam o que eu quero dizer? Foi humano. Né? Passa para aquele caso, todo mundo deve conhecer aquele caso que ele ficou com um pouco de mágoa daquela pessoa que matou o cachorro, e só o fato dele guardar uma mágoa pequena já estava interferindo nas psicografias. Aquele que teve que comprar uma máquina de costura para dar para ela, para a pessoa, né? Então vocês vejam como é um fato tão simplório, mas que já estava prejudicando. Vocês imaginem isso agora, durante todo o decorrer da vida dele, essa necessidade de ter uma vida amorosa, perdoar, vivenciar com humildade, para poder escrever os livros que nós temos hoje. São tesouros espirituais. Então, você já tem esse raciocínio, porque antes eu achava que o espírito se aproximava dele ou de outros médios e já ditava. Eu achava que era assim, era automático, não tinha nenhum. O único trabalho dele era só pegar a mão. Não é. É muito complexo. Trabalho, né, para que os espíritos superiores se comuniquem conosco por livros, por mensagem, depende de um trabalho muito grande do médium, mas muito grande mesmo. E mesmo porque os médiums de psicografia de livros são raríssimos. Raríssimos. Essa psicografia de livros é uma coisa, não é aquela que de vez em quando uma mensagem, uma reunião mediúnica. Essa é outra psicografia. Essa de livros é uma outra psicografia, é uma outra forma de mediunidade. É muito mais, que exige muito mais do médium. Não, e na própria orelha do livro aqui, né, Marcelo, a gente já percebe que mesmo o Chico, sendo Chico, né, na grandeza dele, a gente percebe que aqui teve uma nota aqui que demorou o Emmanuel para apresentar o André Luiz para o Chico se aproximar, se afinizar dele, demorou 700 dias.
Ou seja, nesse processo de afinização. Mesmo ele sendo muito elevado para a gente, né, no nosso padrão, Sim. Ou seja, demorou tudo isso. Entenderam, né, que o Gustavo falou? Então, André Luiz, para escrever a obra, teve que ficar lá 2 anos, ali proximamente, para que tivesse uma correspondência fluídica, uma sintonia e mais a renúncia do médium. É um trabalho muito complexo. O trabalho dele, realmente, nós ainda talvez nem temos condições de compreender na sua totalidade. Na sua totalidade. O trabalho dele foi realmente extraordinário, do médium Francisco Cândido Xavier. Extraordinário. Então, abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Que é o primeiro, não tem outros aspectos. Esse é o grau, né? Necessita calar o médium para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, diz o Alexandre. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Porque o médium, apesar de tudo isso, dessas auto-exigências que ele deve ter com ele mesmo, mas se ele tiver minimamente isso, ele tem um apoio da espiritualidade. Incrível isso, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos. Vocês vão ver no futuro aí casos em que houve a interferência de espírito para que uma encarnada, embora não fosse médium, mas tivesse um emprego. Então tem todo um aparato, né, da espiritualidade superior em relação a isso. Aí ele começa a analisar o médium de psicografia. Ele se aproxima do médium e começa a analisar ali. Ele fala que esse médium já foi auxiliado pelos trabalhadores espirituais. E ele diz assim, o Alexandre: transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana demanda o quê? Esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então não é algo muito fácil, não. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Não existe mediunidade automática. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Aí ele já começa a antever aqui um pouquinho da função da epífise, que vamos ver ali no capítulo seguinte. Eu não sou da área médica, então para nós é um pouco um sacrifício lermos, né, esses elementos aqui. Então, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise ou glândula pineal. São sinônimos, tá? Não é a mesma coisa que hipófise. A hipófise é outra glândula. Então a epífise fica localizada no interior do cérebro e tem o tamanho de um grão de feijão. E ela parece um grão de feijão. E é essa glândula que faz a ponte, digamos assim, é a característica principal da figura do médium, faz a ponte entre os planos astrais, espirituais, com o plano encarnado, a epífise. Nós não temos ainda informações concretas se existem diferenças físicas entre o corpo, seja a epífise ou qualquer outro elemento do corpo de um médium e de um não médium. Nós não temos isso. Eu penso que exista, mas isso o futuro vai revelar. O que é diferente, fisicamente falando, do que é médium, daquele que não é médium. Talvez esteja na própria epífise isso. Fui lá no Google pesquisar um pouquinho sobre epífise, e até há pouco tempo atrás mesmo, como diz o André Luiz aqui, ela não tinha, a função dela relacionada a alguns hormônios ligados à sexualidade até a adolescência. Depois ela perderia toda a função, segundo a medicina tradicional. Depois da puberdade, ela perderia toda a função, mas isso está modificando atualmente. Faz pouco tempo na medicina estão descobrindo que ela tem outras interferências no sistema de hormônios produzidos pelo nosso corpo.
Não sei se é verdade, mas na dúvida eu já estou usando pasta de dente sem flúor, porque dizem que o flúor acaba prejudicando a comunicação da epífise. Ah, é? Inclusive, que é muito flúor na água, porque o flúor, não tenho certeza também, mas parece que é como se fosse um resíduo muito difícil de eliminar. E manipulado por, vamos dizer, forças contrárias à mediunidade, à comunicação, foi meio que locado para colocar na água, para ter uma coisa que faz de conta que é uma coisa boa. Mas não sei se é real. Mas só toma cuidado para ver essas teorias, porque o que vale mesmo é a questão moral, o médium. Tudo isso é um pouco secundário, pode ter o seu impacto, a sua influência, se for o caso. Mas o que conta mesmo é a postura do médium. Isso é o grande diferencial. Vamos ver isso também. Nem a alimentação, que ele vai falar aqui, vocês viram já, ela é importante, mas não é tão quanto os fatores morais. Esses são realmente o que é determinante, são esses fatores. E lembrando também a questão aqui, né, que no finalzinho desse capítulo 1, o espírito Calisto ia se comunicar, porque ele foi designado pelo Alexandre, ele envolve o médium com o braço esquerdo. Lembram disso? Ele se aproxima do médium, porque as pessoas confundem, às vezes assistem alguns filmes de Hollywood e pensam que o espírito entra no corpo do médium, né? Como a Whoopi Goldberg, né? Lá no filme Ghost, ele entrava. Ocupa o corpo do outro, né? Oi? Ocupa o corpo. Exato. E isso não ocorre. Mesmo na palavra incorporação, que até o espírito vai usar isso lá no final do livro, não é como a palavra insinua. Incorporar não é. Incorporação tem a ver com transe mediúnico muito profundo. Isso é incorporação. Mas não, então, só para nós entendermos isso. Então, eu queria frisar isso, de que ele se aproxima do espírito Calisto, do médium, e envolve com o braço, como se estivesse dando, né, um abraço assim, e começa, então, o processo de comunicação. Capítulo 2, então, o Alexandre vai nos dar mais informações sobre essa glândula epífise que fica no nosso cérebro. Todos nós temos essa glândula. Então, ele vai dizer assim, lá em um momento, que a epífise ou glândula pineal, são sinônimos, não se trata de órgão morto segundo velhas suposições. Isso no livro da década de 40. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. E em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Vocês começam a observar a ligação que existe entre a mediunidade e as forças criadoras. Comecem a observar essa linha que eles vão nos revelando. Forças criadoras que nós temos, em todos os sentidos mais amplos que podemos conceber. Bom, comecem a observar isso, né? Tanto que os grandes médiuns de psicografia foram celibatários, ou são celibatários, são encarnados ainda, dirigindo as suas energias criadoras, as suas forças criadoras para a mediunidade. Observem essa sutileza da obra, né? Francisco Cândido Xavier, Antônio Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros celibatários. Não tiveram uma vida sexual e afetiva tida como normal, porque não estava na programação deles espiritual isso. Observem isso. Mas por quê? Não é só porque não podiam, não. Também, mas a questão da energia criadora, da mediunidade, está mesmo situada na mesma categoria da energia sexual. Entendeu? Emmanuel vai dizer isso no livro também, Sexo e Vida. Mas eles começam a perceber, isso vai atingir, começa a explicar e vai atingir outros patamares de explicação. Isso aqui. A mesma energia, a mediunidade, e até o Haroldo falou, estava numa viagem que eu fiz com ele, o Haroldo falou isso, nós estávamos conversando lá tomando café, e ele falou também, e eu já tinha essa compreensão, e ele falando, mas a energia sexual é a mesma da mediunidade. Ele comentou com a gente lá na viagem. E realmente é a mesma. É a mesma. Por isso que esses médiuns, esses grandes médiuns de psicografia, eles acabam tendo esse planejamento reencarnatório para não terem envolvimento afetivo sexual, para poder disciplinar com mais rigor ainda essa questão das energias que se prestam para a mediunidade. É da mesma natureza. Tanto é, né, Marcelo, que eles acabam chamando os livros de meus filhos. Acabam chamando. Verdade. Era os filhos. O Chico falava isso mesmo. O Chico falava isso. E eram mesmo, eles são mesmo, né? Eles são mesmo. Claro que isso é uma vida de muita renúncia, de muito sacrifício pessoal. Mas isso está, né, no caminho evolutivo de todos eles.
A glândula pineal, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer assim, Alexandre, reajusta seu concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Mais adiante, a epífise preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, corpo etéreo perispírito, né? Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, tem muito a ver com isso. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, as genitais, mas a epífise segrega, aí abre aspas, hormônios psíquicos. Deve ser, como vocês veem essas expressões, hormônios psíquicos, fluidos, energias, tudo faz parte de uma mesma ideia de fluidos que nós emitimos ou que nós captamos. Aquelas unidades força, ele fala aqui, são uma espécie de fluidos. Aquelas bactérias, vamos ver mais adiante, que estão ali negras, escuras, também são fluidos, né? Mas animalizados ali contra o nosso próprio organismo. Temos que ter essa noção, tá? Algumas ideias são um pouquinho mais difíceis. A epífise é a glândula da vida espiritual do homem, vai dizer Alexandre. Mais adiante, a epífise conserva a ascendência em todo o sistema endócrino, ligadamente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então, tem funções ainda muito mais interessantes do que nós imaginamos à primeira vista, essa glândula. Aí ele diz assim, quantas existências, Alexandre, temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer material? Ainda estamos vinculados a isso. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, ligadas à sexualidade, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Então observem que André Luiz, aquele mínimo fato da obra Nosso Lar, com quem, lembra que ele encontra lá um espírito, uma mulher que foi empregada da casa, e quando os dois eram bem jovens, eles tiveram relações sexuais, só foi uma única ligação, e ainda assim os dois se encontraram de uma maneira para se reajustarem, e foi uma coisa tão ínfima. Observaram? Agora nós temos uma explicação um pouquinho mais complexa. Realmente as experiências nessa área da nossa sexualidade interferem de forma muito significativa no nosso destino espiritual. Então observem que Freud também, embora eu não sou especialista, não li pouco sobre isso, ele fala que muitos ou quase todos os problemas humanos decorrem da sexualidade. Sigmund Freud falava sobre isso. Joana fala que ele exagerou muito, Joana de Ângeles, e outros autores também falam. Mas ele chegou assim a uma conclusão interessante, embora com um viés bastante rígido, bastante radical. Mas ele teve essa compreensão da sexualidade muito interessante, que os espíritos hoje estão nos alertando sobre isso. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais, de novo, para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Então, quando se fala em regras morais, de comportamento, não se fala só de regras religiosas. Nós estamos falando daquilo que vão impactar o nosso destino, o nosso progresso espiritual. Isso é muito importante. Renúncia, de novo aqui. Abnegação, continência sexual. O que é continência? Disciplina. Disciplina. E disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa, porque tem vermelho aqui no meu.
São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da nossa personalidade. E esse assunto é muito incompreendido por nós ainda. Ainda é muito incompreendido. Porque uma área da psicologia, talvez mais no passado, sempre difunde a ideia de que o homem deve se liberar, sexualmente falando. Né? Houve sempre, a mulher, durante muito tempo, foi vista como... foi castrada. Depois veio um momento de liberdade, depois da década de 60, mas ainda não se alcançou talvez o equilíbrio. E embora o livro é da década de 40, ele é muito avançado nessas questões aqui. André Luiz, ouvindo tudo isso, vai dizer assim, ele pensando, né? Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. É o nosso caminho aqui. Então, nós recebemos um corpo para que nós prossigamos no nosso processo evolutivo. Porque a vida nossa verdadeira é lá, no plano espiritual, não é aqui. Aqui é uma escola, um aprendizado, e às vezes uma penitenciária para alguns espíritos mais rebeldes. Mas aqui esse é o momento. E o corpo nosso nos é entregue com essa finalidade. Com essa finalidade. O Marcelo aí também já começa a se falar dos pais, no direcionamento dessa função, enquanto bebezinho até, não é? O evangelho, a evangelização infantil é muito importante. É muito importante. Meus pais têm essa necessidade e essa responsabilidade, sem sombra de dúvida. Que vem naquele ser novo do lar, né? Com certeza, com certeza. Né? E o Alexandre, mais lá nos finalmente, né? Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então vocês vão ver muito no livro dos Espíritos, quando Kardec vai falando dos espíritos, nós temos que lutar contra a influência da natureza corpórea. Lembram dessas ideias? É muito presente na codificação. A natureza corpórea, porque nos prende à inferioridade. Ainda. Tudo que envolve ao que é o mundo visível, materialmente falando, é o que nos prende à nossa inferioridade. E, consequentemente, a um processo de sofrimento, de angústias, se prende a isso. Nós temos que espiritualizar o nosso eu a partir de existências corporais. Parece um paradoxo, mas não é, porque aqui é a fase do exercício. Ele fala quintessenciar, mas é isso, né? Não há outro caminho. Aí tem, só vou olhar na questão 911 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, que tem a ver com o nosso tema. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Kardec pergunta isso. Se paixões intensos, defeitos morais, que nós não temos condições de dominar, que nos impele a praticar aquilo de forma que não possamos oferecer resistência? Aí eles respondem assim, há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como queriam. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, seus defeitos, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, essas paixões. Vencê-las é para ele, o espírito, uma vitória sobre a matéria. O Chico falava que a paixão, esses defeitos, é como se fosse um cachorro que corre atrás da gente e a gente quer que ele nos pegue. Isso é o conceito de paixão. A gente corre, mas quer que ele nos pegue. Quando nós não temos uma vontade suficientemente ainda regrada nesse sentido. Alexandre, então, sobre a prática sexual, ele vai dizer assim, o uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui um programa de elevação.
É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. É que André Luiz ficou tão impactado com essas novas revelações que ele pergunta a André Luiz se não seria o caso de abolir as relações sexuais. Vocês captaram isso? Que seria prejudicial. Aí que ele fala, não, isso não é assim, é muito radicalismo, tem que ter o quê? Isso aqui, aproximação, união enobrecedora, elevação nos programas. É isso que interessa. É isso que vai trazer paz e plenitude para o espírito. Mas realmente é um grau de profundidade muito grande. Esse capítulo tem que ser lido e relido, porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. No capítulo 3, o desenvolvimento mediúnico. Agora sim que eles estão indo então ao centro espírita e tem um grupo ali de apoio, digamos, esse que vocês têm, né, grupo de apoio. Primeiro tem o ESD. Vamos imaginar lá no final do ESD, para quem fez o ESD, tem lá as reuniões ali práticas de exercícios mediúnicos. Lá no último ano do ESD. Aí depois do ano do ESD tem ainda, pelo menos em casas maiores, como o nosso lar, tem aqueles grupos de apoio, que recebem os médiuns recém-egressos do ESD. É onde eles se encontram aqui, agora. Não é? Eles estão participando, o Alexandre, desse grupo de apoio, digamos assim. Ele vai dizer assim, o Alexandre: os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. O que vocês entenderam disso? Mesmo nós aqui ainda estamos com dificuldades de receber, de aceitar a cooperação do alto. Repararam nisso? Às vezes nós fazemos presente de corpo numa casa espírita, mas não de espírito. E é isso que acontece. Nós vamos criando barreiras com a espiritualidade superior, não vamos captando ali os pensamentos dos espíritos nobres que se encontram aqui. Ele diz assim ainda, o Alexandre: é muito lento e difícil a transição entre a animalidade grosseira, de onde nós viemos, e a espiritualidade superior, que é o nosso destino. Porque o nosso eu espiritual, o nosso espírito, habitou os reinos inferiores. Todos têm essa noção da lei de progresso dentro da habitação dos reinos inferiores. Aí nós evoluímos, nosso princípio espiritual, e passou a ser um espírito. Quando nós falamos princípio espiritual, estamos falando daquilo que habita os reinos inferiores. Então, na primeira parte do livro dos Espíritos, Kardec fala assim, que existem 3 elementos, né? Deus, o princípio material e o princípio espiritual. Não fala espírito nessa parte. Porque o espírito, ele é o avançar, ele é o depois dessa fase primária. Então, quando o nosso espírito, quando o princípio espiritual habita esses reinos inferiores, nós temos uma dificuldade de caminhar para a angelitude, como dizem os espíritos. A nossa função aqui hoje é caminhar para a angelitude, que é sair da animalidade de uma vez por todas. Orgulho, egoísmo, esses defeitos que nós temos, todos nós temos um pouco ainda, são decorrentes do nosso período nessa fase mais infantil. Isso diz a Joana de Ângeles. Que até auxiliou na sobrevivência em fases primitivas. A luta pela sobrevivência, pelos alimentos, foi gerando esses defeitos morais, que até hoje nós carregamos conosco. Então nós temos que eliminar isso da nossa existência. Aí Alexandre sobre o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Nós não vamos adquirir nada, nenhum patrimônio espiritual, se nós não passarmos por esse caminho. Primeira disciplina, nós já sabemos que nós temos que ter, minimamente, uma vida mais regrada, mais disciplinada, que foi o trunfo do médium Francisco Cândido Xavier, porque ele seguiu o conselho que o Emmanuel deu para ele no primeiro contato dos dois. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele seguiu esse conselho e acabou triunfando na sua mediunidade. E é o nosso caminho também, que não só para a mediunidade, para qualquer edificação da alma. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu sou muito impaciente, eu atropelo a fala das pessoas, eu
eu não tolero um comentário assim, que fale isso vai denotando um pouco de imperfeições. Mas eu quero modificar isso em mim. Qual que vai ser o caminho? Disciplina. Quando a situação que provoca esse defeito em nós acontecer, nós temos que lembrar da nossa promessa conosco mesmo. É assim que nós fazemos o nosso processo evolutivo para quem realmente quer evoluir. Educação, educar os nossos sentidos, os nossos desejos, as nossas vontades. Será que aquilo que realmente eu desejo, eu quero, faz, né, vai me trazer felicidade? O esforço de alcançar isso. Se cair, nós temos que nos levantar. O esforço está dentro de uma ideia de aquisição. Ninguém vai ser virtuoso se não passar por esse caminho. E a perseverança, que talvez seja ali a base, né, de o que é perseverar? Insistir, insistir, insistir até alcançar. Porque quando nós estabelecemos um plano de atuação para nós temos que insistir nesse plano. É igual quem estuda para concurso público. Eu vou estudar para concurso público. Eu quero passar num concurso público, vai ter que passar por esse caminho. Kardec usa até esse exemplo no Livro dos Espíritos, de concurso público, na época, lá, 1857. Porque vai ter que estabelecer um plano de estudo, vai ter que estudar as obras, os livros, vai ter que rever esse estudo, rever esse estudo, rever esse estudo, rever esse estudo. Vai reprovar alguns e vai ter que insistir, vai ter que perseverar. É ilusão pensar que vai passar no primeiro concurso. Raramente acontece, é muito, 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 muito raro. E se não perseverar, vai abandonar. Então, isso num concurso público, que já é difícil. Agora, adquirir umas virtudes, as virtudes cristãs, aí o sacrifício é um outro patamar. É aquela academia difícil que o André Luiz fala na introdução do nosso lar, na apresentação do nosso lar. É a academia. E é mais difícil ainda porque num concurso tem quem te ajuda. E o nosso progresso é solitário. É solitário. É solitário. É só a gente. Mas nosso professor ninguém vai fazer por a gente. Temos ajuda. São aqui o processo, a Joana fala, a Joana de Ângeles, o processo evolutivo é solitário, ela fala. É solitário. Nós temos auxílio, ajuda, temos nosso Pai, Criador, Jesus e outros. Mas o processo evolutivo tem que se conhecer, nós. Tanto que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não terão seus problemas solucionados no começo. Porque quem soluciona é o próprio Espírito. Mas é claro que temos um auxílio. Né? Mas se não passar por isso, nós temos que fixar essas ideias na nossa mente, porque esse é o momento, né, de disciplina, educação, esforço e perseverança. Assim que nós vamos adquirindo esses patamares daqui evolutivos. Né? Quando desencarnarmos, nós já teríamos um arcabouço para poder oferecer ali para onde nós formos encaminhados. Né? Vamos chegar lá de forma mais lúcida possível. Esse é o nosso caminho. Mediunidade construtiva, não é só mediunidade, tem uma palavrinha na frente da mediunidade. Mediunidade construtiva, diz Alexandre, é luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Não vai. Ninguém vai se aprimorar se não houver uma dor, um sacrifício, uma renúncia. E ali tem aquela parte que nós espíritas não gostamos muito a partir desse momento, que ele começa a analisar cada um dos participantes de uma reunião mediúnica. E cada um de nós, eu me identifiquei com alguns aspectos negativos ali, ele vai analisando cada um deles. Aí tem lá um que abusos na área da sexualidade, o outro abusos do álcool e uma outra senhora abusos na área da alimentação. Então tudo isso é bastante prejudicial para o exercício, né? E ele vai analisar esse rapaz aí que, embora ele é casado, mas ele não gosta de frequentar essas casas de prostituição. E André Luiz vê então aqueles bacilos que estão ali até destruindo as células, né, os espermatozoides produzidos ali. Ele faz uma narrativa da bolsa seminal, faz tudo lá. Aí o Alexandre responde, são bacilos psíquicos, lembrando que o André Luiz era médico, mas ele não tinha nenhum conhecimento dessa parte espiritual. Por isso que ele tem tanta curiosidade. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, são fluidos, na verdade, negativos, que ele mesmo produziu contra si próprio.
contra si próprio, contra a sua própria atividade. Eu achei que ele tinha pego, não, a gente mesmo que produz. Produz, mas se houver uma sintonia contra a pessoa que esteja próximo, pode haver uma transferência. Eu assim, na minha cabeça que tinha sido uma contaminação. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mesmo porque ele frequenta lugares aqui propícios a isso. Né? Esse rapaz aqui, esse personagem. Né? O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual, do perispírito. E ele não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. Porque ele era um homem casado. Ainda que ele não fosse, não também não justificasse. Mas com o casado tem um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais complicado a vida dele. Ainda mais a esposa dele, que é uma pessoa bem dedicada, vocês vão ver, né, na sequência ali. O erro do nosso amigo é de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Acontece, tem pessoas que têm uma construção religiosa que fala que é distinta do corpo físico. Eu já vi espíritas falando isso, que a conduta sexual é separada da conduta espiritual, já vi. Na verdade, está justificando para si próprio um comportamento que não é o ideal. Então, todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. E Alexandre vai dizer, perante esses quadros, os participantes da reunião mediúnica, né, ligados ao sexo, excesso de consumo de álcool e de alimentos, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Então, realmente, ali, a descrição que ele faz desses médiuns que estão ali são descrições estarrecedoras. O álcool ali tomando conta do ambiente, né? O rapaz na área do sexo, aquela senhora que estava com gorduras e carnes pastosas, a definição ali vai dando até um enjoo. Vai dando. É perturbadora, né? É perturbadora e vai falando. Né? Há desvios da alimentação. Então, tudo isso é muito prejudicial para o nosso espírito. Sempre lembrando que a pedra de toque, a base, está no comportamento moral do médium. Esses aspectos aqui são secundários, embora também sejam importantes. Mas nós não podemos pensar inocentemente que vou ter uma boa alimentação, ou vou abolir o uso do álcool, ou uma conduta sexual regrada, aí eu já estou liberado das conquistas morais. Isso é uma ilusão. Porque o cerne mesmo da questão do espiritismo é a questão moral. Esses são complementares. São complementares. Porque o livro, assim, na minha compreensão, a obra do André Luiz já nos veio depois de que nós já assimilamos as ideias da codificação espírita. Está no patamar. Então já sabemos o que está em Kardec. Agora vamos para outros patamares. Entenderam? Porque Kardec frisa a questão moral muito grande. E até fala que lá não é errado comer carne, lembra? Lá no Livro dos Espíritos. O próprio Chico, né? Acho que consumia carne, quer dizer, é uma referência de médium. Exatamente, uma referência. Então, são aspectos secundários, que com o tempo nós temos que, vamos dizer assim, nos conscientizar nesses pontos aqui também. Né? Esses pontos é fundamental. E lembrar, é claro, né, fazendo uma conexão com o livro Os Mensageiros, que todos que viemos para o movimento espírita, além desses esforços que nós temos que ter aqui enquanto encarnados, nós somos preparados no plano espiritual. Aqui nós estamos fechando uma interpretação, mas todos esses que estão aqui já têm o seu preparo e acompanhamento, como nós vimos no livro Os Mensageiros. Os médios que reencarnamos médiums, todos teremos um acompanhamento dos espíritos, desde que haja, claro, no mínimo uma base que nós ofertamos em base no nosso comportamento para eles. Ele vai dizer assim, Alexandre, o Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Realmente, né? A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns, aí vem aquele sentido amplo. Todas as criaturas a possuem, todas. Porquanto significa percepção espiritual. Então, todos somos capazes de sofrer influências dos espíritos, seja influência positiva ou negativa.
E só por esse fato nós somos médiums, mas no sentido amplo, no sentido geral, não do médium ostensivo. Então, percepção que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade para todos nós, não só aquele que está na reunião mediúnica, para todos nós. Qual que é a faculdade? Essa percepção espiritual, convertendo-a no ministério ativo do bem. Eu acho lindíssima essa frase. Né? Purificar essa percepção espiritual, convertendo-a, né, nessa prática ativa do bem, onde nós nos encontrarmos. Onde nós nos encontrarmos. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso, do nosso corpo, no sentido da limpeza dos nossos defeitos. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras, que não existe mesmo uma diferença fundamental entre o nosso corpo físico e o perispírito, porque todos são elementos da matéria, do fluido cósmico universal, que é aquele fluido mais sutil que nós possamos compreender. Entenderam, né? Então, esse púlpito, essa mesa, a cadeira, o nosso corpo físico decorre do fluido cósmico universal, assim como o perispírito. Assim como o prédio da governadoria, lá na colônia solar, decorre do fluido cósmico universal. Todos têm essa compreensão? Então, por isso ele fala que não tem uma diferença essencial, né, entre uma realidade e outra. Não tem. Essencialmente falando, não tem. Aí ele vai dando um resumo de tudo isso que ele tirou de conclusão, Alexandre, desses integrantes do grupo mediúnico. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum. Vocês sabem o que é aperitivo no sentido? Uma bebida. No sentido comum, com equilíbrio. Fazer uma boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. É aquela velha lei do equilíbrio, né? Ela serve para tudo na vida, até na parte espiritual. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Entenderam? Às vezes a pessoa, não é que a pessoa seja ruim, se ela faz o uso, ela gosta de comer bem, ela gosta de um vinho, não é que ela seja ruim. Mas se houver um excesso nisso, essa pessoa se prende ao que é inferior na vida. Entendeu? Essa é a compreensão do Espiritismo. Nós não estamos num conceito de certo e errado, mas num conceito de inferior e superior. E só tem os sentidos, né? Só os sentidos. Né? Mas é muito inferior. Isso não vai ditar um comportamento espiritual elevado para essas pessoas. Isso não vai. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. É um convite perene. Eu encaro sobre isso, porque eu gostaria de praticar tudo isso aqui, né? O Alexandre orienta, eu gostaria. Mas eu vejo como um convite para uma mudança perene de comportamento. É assim, eu coloco assim para mim pelo menos. Hoje eu não me frustro quando eu leio e mas eu não tenho ainda esse comportamento. Mas já despertou uma ideia de que eu tenho que mudar. A própria alimentação eu mudei, estou mudando já faz uns 4 anos, depois do Alexandre também. Reduzindo o consumo de carne, porque eu achava que era normal. Eu como ainda carne normal. Mas eu já tenho uma preocupação maior. Eu não tinha. Eu passei a ter com o Alexandre. Quando eu li nas primeiras vezes, né, alguns anos atrás, eu comecei a ter essa preocupação com a minha alimentação, que eu não tinha antes. Então houve um despertamento dessas ideias. É um exemplo que eu dou. Entre outros pontos que ele trata aqui, em todas as áreas, né? Do uso de bebida, da sexualidade, em todas as áreas. Então nunca é tarde para que nós cultivemos essas sementes dentro de nós. Porque é um caminho que nós temos que percorrer. E quanto mais percorrermos dentro desses moldes, melhor nós retornaremos ao plano espiritual. Dessa parte da sexualidade é muito desafiador, né? Muito. Porque imagine, porque pelo que eu estou vendo, o corpo deseja. Isso é real. O espírito que está ali, mas assim, é físico. É físico.
E se você não está num relacionamento sério, se você não pode dividir isso no sublime do sentimento, por exemplo, a técnica da masturbação que seja, Sim. Como é visto isso? Olha, não existem regras absolutas ou regras muito rígidas a esse aspecto. Isso vai caber à consciência de cada um. Porque é Entendeu? totalmente sensorial, porque não há, como que fala, troca afetiva alguma. Sim. Uhum. Mas ainda assim está no campo, espiritualmente falando. É claro que os psicólogos, outras correntes vão falar que sim, durante uma fase da vida, a masturbação, por exemplo, ela é interessante para que a pessoa conheça o seu corpo. Tem essas teses dentro da psicologia. Não que sejam erradas ou não, mas isso depende de uma compreensão de cada pessoa em relação à sua vida, ao que ela quer da sua vida, a compreensão da sua vida. O Emmanuel vai dizer isso no livro Sexo e Vida. Né? Cada um vai responder de acordo com a sua consciência nessa matéria da sexualidade. Não tem como colocarmos programas rígidos, como algumas religiões fizeram ao longo da história e algumas fazem ainda hoje. Entendeu? Então não há como dizer isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Cada um vai estabelecer isso para si próprio, de acordo com os seus estudos, com o que ela quer para a vida dela. Entendeu? Essa é a proposta da doutrina espírita nesse sentido. Somos sujeitos à lei de liberdade, é uma lei natural, segundo o livro dos Espíritos. Agora, o que nós vamos eleger como sendo livre, essencial, importante, aí cabe a cada um mesmo. É claro que o convite perene dos Espíritos é uma vida regrada. Isso é fato. É uma vida regrada. Em todos os sentidos, inclusive na área da sexualidade. É uma vida regrada. Esse é o princípio. Então, cada um vai estabelecendo, né, o que ela acha interessante para si próprio. Mas é difícil, eu concordo com você. É um tema complexo, esse tema não é fácil. Isso. O melhor livro que existe é do Emmanuel, eu não trouxe hoje, eu trouxe um outro grupo de estudo e esqueci de trazer, que chama Sexo e Vida, do Emmanuel. É o melhor livro, né? Psicografia do Francisco Cândido Xavier. Aí ele vai dizer o que é energia sexual, o que é casamento, uniões, a prática sexual, ele vai dizer tudo, né, numa visão espiritual e vai dizer qual que é a essência de tudo, é o equilíbrio. É saber o que você está fazendo, o que você quer para a sua vida, ele vai dizer. Ele vai dizer até lá no comecinho, lá no prefácio. Não, eu lembro dessa frase, não abstinência, mas emprego digno. Uau, entenderam? Né? Entenderam? Não abstinência, mas emprego digno. E vai falando nessa linha. Mas nós temos que aprender muito. O homem na sociedade ele é muito orientado para praticar, ter uma prática sexual desregrada, digamos assim. A mulher ainda é vista com mais rigor, digamos assim. Mas, enfim, o que os livros trazem, o que a doutrina traz é essa noção de equilíbrio e de que tudo deve ser feito de maneira a pensar no nosso progresso espiritual, né? Aquilo que nos espera futuramente. Ei, Marcelo, e quanto mais nós nos detivermos nesse patamar de conhecimento, de leitura de evangelho, e, enfim, palestras, nessa linha, não tem como, a ascensão é maior. Com certeza. Quanto mais a gente se recolhe, se isola, esquece, hoje eu não vou, amanhã não quero mais fazer, acabou o evangelho, aí você fica rebelde e com aquela enorme propensão aos espíritos inferiores, não tem como. Não tem como. Por isso que é importante o estudo, né? O estudo perene, porque o estudo vai intelectualizando e vai nos dando condições de discernir entre o bem e o mal. Você nem percebe, você vai tendo essa facilidade. Vai. Isso está no livro dos Espíritos, né? O nosso comportamento moral decorre do intelectual. Porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos compreendendo e podemos pautar o nosso comportamento entre o certo e o errado. Sim. Entre aquilo que nos é inferior e daquilo que é superior. Certo e errado é muito radical dentro da doutrina espírita. O que não convém. O que é bom para o seu progresso do que não é bom para o seu progresso. Né? Agora, falar, é errado aquele comportamento, né? É errado. Isso já não é muito espírita falar isso. É errado fazer sexo antes do casamento? Não dá para você dizer certo ou errado. Isso depende do casal. Eles vão estabelecer para si próprio. Se é importante, se é relevante. Entenderam? Não pode vir externamente isso, né? Como algumas religiões impõem, você não pode, enfim. Cabe cada um escolher isso. Mas o que existe, sim, um chamado para o regramento, para a disciplina, isso existe. Os Espíritos nunca nos convidam a isso. Isso é fato. Né? Isso é fato. Chegamos no vídeo.
A última anotação desse capítulo, ele vai dizer assim, Alexandre, que eu anotei aqui. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios. Mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante, né, que ele divide, né? Mediunidade elevada para quem é médio ostensivo e percepção para quem não é médio ostensivo. É aquele médio no sentido amplo. Não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito. É uma conquista. É uma conquista do espírito. Para cuja consecução não se pode prescindir, aí vem de novo o roteiro, para conseguir, para ter essa conquista. Iniciações dolorosas, trabalhos necessários, autoeducação sistemática e perseverante. Por isso que não é certo quando nós falamos assim, ah, mas o Chico era o Chico. Não é certo falar isso. Porque nós estamos nos eximindo do trabalho, do sacrifício que ele, Chico, se dispôs. Tudo bem que ele teve uma mediunidade realmente exuberante, mas ela não foi entregue já exuberante. Ele atingiu esse patamar de exuberância de que nós temos livros hoje extraordinários. Mas nós não podemos falar, mas do Chico é do Chico, o Divaldo é o Divaldo, Raul é... Isso aí nós estamos transferindo algo que nós não deveríamos. Estamos sendo infantil no trato com as nossas potencialidades, como espíritos. Então nós temos que rever isso. O capítulo 4, vampirismo. Então, como que eles entendem aqui o vampiro, Alexandre? Essa palavra vampiro, dentro de um conceito espírita. Ele diz assim, Alexandre, só lembrando que os encarnados do grupo mediúnico ficaram frustrados porque não tiveram muitos êxitos, mas houve um êxito muito grande no plano espiritual. Repararam isso? É um incentivo, porque muitas vezes nós vamos a uma reunião mediúnica, ela parece que não foi produtiva. Mas, na verdade, o estar ali, a vontade, vai provocar um ambiente fluídico muito positivo para que espíritos sofredores sejam atendidos por espíritos, não pelos encarnados, por espíritos. Então isso é muito relevante. E eles são atendidos, não só na reunião mediúnica. Aqui, por exemplo, provavelmente já tem espíritos desencarnados aqui e estão sendo atendidos também nesse ambiente. Aproveita a ambiência, né? A ambiência. A boa vontade. Os nossos estudos que estão sendo feitos aqui. Isso vai, outros estudos da casa, as palestras aqui da casa, por exemplo, vão trazendo ambiente fluídico que os espíritos utilizam desses fluidos para ajudar os desencarnados. Vai ser dito isso aqui. Aí, o que é o vampiro, né, nessa linguagem aqui espírita? Entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. São aqueles obsessores. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. São espíritos vinculados ainda à materialidade. Eles querem ter as sensações que eles tiveram enquanto encarnados. O alcoólatra, ele quer ter a sensação do álcool. Só que ele não consegue ter essa sensação, o espírito, se ele se aproximar de um copo de bebida. Ele precisa dos fluidos vitais de um encarnado. Por isso que ele incentiva o encarnado a fazer uso do álcool. Porque daí, quando ele faz, ele vai emitir os fluidos, o encarnado. Aí esses fluidos são fluidos vitais, combinam com os fluidos do álcool e traz esse prazer momentâneo para a entidade desencarnada. E é assim que funciona essa sistemática. Tem uma cenazinha no livro Sexo e Destino, do André Luiz também, é um dos últimos livros, é o 12º, né? 12º livro. Mas é muito interessante que me marcou essa cena do livro. Que tem um homem que está lá no apartamento dele, chegou do trabalho, normal, ele sentou lá no sofá, aí chega o espírito, o obsessor, esse vampiro, e fala assim, no ouvido dele fala assim, beber, meu caro. Só isso. Ele levanta, pega lá um uísque e toma. Automaticamente. É assim. O mecanismo de sintonia dele com a entidade, e ele queria beber. Ele não podia ir lá no uísque, no espírito, ou ficar lá tentando absorver os fluidos. Ele não ia conseguir. Ele precisa de um encarnado por causa dos fluidos vitais. Esse fluido vital faz com que ele momentaneamente se sinta de novo vivo. É o mesmo fluido que os médicos liberam
nas reuniões mediúnicas fala que usa o tratamento de desencarnados. Tem um curta-metragem que no YouTube acho que acha, chama Sozinho. Mostra bem essa sequência de obsessão de vampirismo mesmo. Onde está lá o encarnado e os desencarnados tudo influenciando para ir para a bebida. Acho que ali demonstra, até foi mostrado na minha última aula de mediunidade, demonstra bem essa parte. Essa lógica. Chama Sozinho, acho que são em 5 ou 6 episódios. Interessante, mostra isso. Então, lembrando, então, o vampirismo, nesse sentido aqui, é uma modalidade de processo obsessivo, de obsessão. Então, o espírito se liga a essa pessoa viciosa, seja no álcool, viciosa no sexo, viciosa na alimentação, viciosa em defeitos morais, em orgulho, vaidade. Ele se liga para poder tentar usufruir desses fluidos. E tem os obsessores que se ligam à sua vítima em razão de débitos passados, a quem o atual encarnado prejudicou, e ele consegue se aproximar. Então tem várias categorias de obsessão, e à medida que nós vamos vendo aqui na obra, nós vamos compreendendo um pouco mais a nossa compreensão desse tempo tão instigante, que é tratado no livro dos médiuns, né? Lá tem a fascinação, tem a subjugação e a obsessão simples, né? A obsessão simples, como o nome fala, essa é mais simples. Depois a subjugação, quando ele induz mesmo o médium a erro, a publicar textos, livros que violam geralmente a doutrina espírita. Isso existe muito hoje. E a subjugação é mais intenso o processo, pode até chegar em movimentos corpóreos. Isso está no livro dos médiuns. Né? Mas é claro que existe sempre uma sintonia entre encarnados e desencarnados, não uma possessão no sentido dos filmes hollywoodianos, que o espírito toma conta totalmente e passa a administrar a vida do obsidiado. Isso, nesse sentido tão agressivo, não conhecemos. Kardec vai usar a palavra possessão durante algum tempo, depois ele vai mudar para subjugação. Ele abandona a palavra possessão, porque dá esse significado de que ele perdeu o controle da sua vida, da sua existência. Por isso que ele abandona essa palavra possessão. Ela está no livro dos Espíritos, porque ainda é o primeiro livro, mas mais na frente ele já abandona e usa a subjugação daí, né? Ele vai evoluindo o pensamento dele. Então o vampirismo é uma espécie de obsessão, de processo obsessivo. Manuel Filomeno de Miranda vai dizer na obra dele que o mundo vive uma epidemia de obsessão, de vampirismo. Uma epidemia, descontrolada. Descontrolada. As nossas viciações chamam ainda esses espíritos doentes, que são espíritos inferiores também. Aí sobre doenças psíquicas, que tem muitas hoje na sociedade também, né? Hoje alastrou. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Patogênese é doenças da alma, em quadros dolorosos. Aí o que causa isso? A cólera. Quando nós ficamos nervosos, irritados. A intemperança, né? Desvios nos nossos sentimentos, desequilíbrios, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, origens, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima da pessoa, né? Levando ao desequilíbrio conforme a maneira de como ela vai alimentando esses defeitos, essas viciações dentro dela. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Quase sempre o que a pessoa passa no corpo físico decorre da mente dela, da mente enfermiça. Por vários fatores, seja, né, por essas viciações morais, seja porque ela vive mesmo um problema muito grave e ela não trabalha isso dentro do íntimo dela, gera, né, problemas no corpo físico dela. A organização fisiológica, né, no nosso corpo físico, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso, o corpo físico, refletirá imediatamente. Isso não só o Espiritismo, outras correntes de pensamento também falam isso. Né? Tem vários livros, tem um livro de uma... eu esqueci o nome dela, ela fala dessas influências. Ela fez um estudo, principalmente das religiões orientais,
E ela vai falando das influências, o que os nossos defeitos morais, nossas vivências podem gerar problemas físicos. Ela vai trabalhar dessa tese. Isso, então, é bastante interessante. O Espiritismo confirma isso de certa maneira. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Aplica a sua justiça, Deus aplica a sua justiça. E essa justiça, no nosso atual estágio evolutivo, entenda-se sofrimento. Atualmente, a palavra justiça divina para nós, ela tem esse significado. Sofrimento, quadros dolorosos, que no fundo são processos de reeducação do espírito. Colheita, né? Colheita. Reeducação. Nós chamamos assim, dor, sofrimento, aflições. Os espíritos chamam, superiores, reeducação. Consequências, eles falam assim. Né? Nós falamos, dor, estou sofrendo, estou aflito. Mas isso decorre de um comportamento ainda destronante das leis divinas. Ninguém lhe confundirá os desígnios, né, de Deus. A promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande no curso da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas, né, elas atraídas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Então vamos ver isso na obra do André Luiz, espíritos que desencarnaram, mas continuam na sua casa, vinculados ali àquela existência inferior. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Aí depois o Alexandre faz uma crítica veemente ao consumo de proteína animal, ali na sequência. Uma crítica duríssima. Pegou pesado. Pegou. E ele faz o discurso mais duro que eu já vi na literatura espírita sobre o consumo. E vai piorar nos próximos capítulos ainda. Né? Nos próximos estudos vai piorar. Ele realmente, até aqui, cara. E ele realmente falando, ele é vegano mesmo. Né? A primeira vez que eu li esse livro eu parei de comer carne. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois voltei. Olha, o André espantou e ele falou assim, mas quando a gente estava lá internado, a gente também matava as aves para fazer patê, roía os ossos. Ele fala até daquele fala assim, do ganso, aquele do foie gras, já foie gras, do patê. Eles mata o... Eles engordam para o fígado, né? Eles introduzem um tubo de metal na garganta do ganso e jogam ração para ele engordar, o fígado adoece e é o foie gras. Mas é igual o porquinho que fica confinado, só engordando, sem poder levantar. Pra fazer aquela gordura que você come a picanha. E o peru que você guarda? Meu Deus. E até o consumo de laticínios ele também vai criticar. Ele é vegano, só não tem a palavra vegano, não existia na época. Mas é como eu falei para vocês, né? Eu também não deixei de comer carne, até essa ideia foi mais incisiva. Mas eu reduzi o consumo, talvez em 50% do que eu comia antes de ler essa obra aqui. E até hoje eu tenho reduzido, vou reduzindo. Mas é muito difícil. Eu como carne e gosto, não como eu gosto. Né? Se eu reduzir 50, ainda vou comer um. Mas nós temos que ter uma preocupação. Ele vai dizer sobre isso aqui, o próprio Alexandre. Né? Mas o dia que eu li esse capítulo aí, não consegui comer carne, nem... É perturbador. Ele é perturbador. Mas eu já li e reli também algumas vezes e ainda assim ele me perturba mesmo. Né? Todos esses ensinamentos, né? Da área da sexualidade mesmo, também, quando eu lia, assim, né? Não sei se perturba ou não, mas dá uma resposta no íntimo, assim, né? Dá uma resposta no íntimo, né? Ele vai falar então, né? Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso. Porque vocês reparem, a lógica do Alexandre, no não comer os animais, não é bem só uma questão nutritiva.
Sim. Não é assim. É porque os animais são seres inferiores que requerem um roteiro de progresso que nós, superiores, temos que dar para eles. Entenderam? Esse é o ponto aqui do discurso do Alexandre. Nós devemos ajudar os seres inferiores da criação. Porque a lei de Deus é a lei de cooperação. Já prestaram atenção? Os que estão um pouquinho adiante cooperam com os que estão um pouquinho atrás. Sempre assim. A sequência é essa. Quem está um pouquinho adiante, um passo adiante. Memórias do Suicida. Os enfermeiros que vão lá resgatar os suicidas nasquelas cavernas, quem são? Os que foram resgatados há pouquíssimo tempo atrás. São os suicidas. Então, eles avançaram um pouquinho. Estão ajudando aqueles que estão um pouquinho na retaguarda. Então, a lógica da lei de Deus é a lei da cooperação. Todos os espíritos se ajudam. E nós temos que auxiliar esses inferiores. Então, isso é algo que nós temos que amadurecer muito entre nós ainda, né? Embora o livro seja antigo. O que a gente percebe também é que a sociedade em si, ela está com os olhos mais abertos para a emotividade animal também. Porque antigamente, assim, há uns 10, 15 anos, ninguém se importava com o sentimento de um cabritinho, e, sabe, de um bichinho qualquer, que ele tem aquela afetividade, aquele amor. Né? E o exemplo da vaquinha, meu Deus, você tadinha aí chorando pro... Né? Não pode. Isso aí, o Rodrigo Hilbert, né, no programa dele, matou lá um carneirinho, né, parece. Nossa, chocou isso, né? Chocou a sociedade. Ele foi lá, matou, comeu. Chocou. Não era assim antigamente. Ou qualquer maus tratos hoje, se cair no YouTube, no Facebook, de animais, choca. Então, realmente, está mudando a mentalidade em relação aos animais. Né? Mas existe uma indústria muito pesada. Muito. Né? Ela movimenta muito dinheiro. Mas então, e se deixássemos de consumir os animais? Nós temos milhões de cabeças de gado, sim, de ovelha também. Se nós deixássemos de consumir, eles não seriam necessários. E logo estariam extintos. Porque quem vai criar o boi se não pode negociar o boi, não pode viver do boi? Ele simplesmente vai deixar de produzir e vai transformar aquilo em lavoura, vamos dizer. Então não seria, de certa forma, o consumo desses animais, nesse nosso estágio também, necessário até o próprio crescimento deles? Vamos dizer assim, ele é necessário, realmente eu concordo, essa palavra está no livro dos Espíritos, mas existe um chamado para um despertamento de uma nova realidade, para algo superior a isso. A Terra está passando por uma transição, está para a regeneração. Então nós temos que mudar os nossos hábitos em relação a isso. Então vamos nos alimentar de outros seres vivos, esse é o chamado. Entendeu? Nós já passamos esse caminho de só ver esses animais como proteína. Temos que vê-los como irmãos mais novos que precisam de um roteiro de progresso. Essa é a frase que me marcou do Alexandre. Eles precisam de um roteiro de progresso. Então nós temos ainda que nos adaptar a isso. Agora, realmente, a questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Eles respondem assim: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, porém, o homem, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, essa parte final, alguns dizem que é o caminho para uma melhora na alimentação. Mas, a carne, sim, talvez a palavra necessária, ela foi usada com mais ênfase no passado. Hoje eu acho que talvez ela já não tem tanta força, a palavra necessária. Mas nós temos que modificar. Já foi insubstituível, entre aspas, né? Foi. Hoje já é possível substituir. É possível. Eu estive lá em Londres esse ano, em maio, e eu andei lá muito na região central. Mas é incrível a quantidade de lugares que tem comida vegana. Sim. Eu fiquei assim, admirado. Tem em cada esquina você vai encontrar comida vegana. Então lá já está muito impregnado na sociedade londrina, pelo menos, né? Não é ainda essa questão da comida vegana, ao contrário da França. A França ainda é extremamente vinculada a carnes animais, aos animais. Extremamente. E tem a questão do excesso também, né? Também. Porque uma coisa é você comer uma quantidade necessária.
Eu tô nesse outra ponto. coisa Nesse e com ponto. churrascaria, né? Tipo... Vocês já ouviram, eu vi um médico falando que nós precisaríamos, em termos de proteína, isso eu vi um médico na TV, um bife, o tamanho da palma da mão, já ouviram? Por semana. É o suficiente em termos de proteína que nós precisamos. Quando a pessoa fala, mas nós precisamos de proteína, tá, precisamos, mas é só isso, por semana, ele falou. Então, realmente tem essa questão de excesso também. Né? Mas Marcelo, isso é tão verdadeiro que há 40 anos atrás eu fiz aula com o Éder Joffre. E eu lembro que isso aí, imagina, 40 anos atrás já tinha isso, 40, 45. E aí ele levantou a mão e falou assim, mas eu nunca comi carne. O pessoal acha que é força, então o Éder Joffre... O Éder Joffre é aquele boxeador, né? Ele realmente é vegetariano, né? Então... Ele continua sendo. E continua sendo. E ele falou, eu não preciso, porque o pessoal acha que tem que ser forte, não existe, não acha que a carne é forte. Não, ele falou, eu nunca comi carne. Aí ele lutava e ganhava. E lutava, e tinha um físico de atleta. Você vê, é muito tempo. É muito interessante isso. Eu lembro que na classe todo mundo ficou assim, acho que... E ele chegou a falar por que ele não come, porque ele não gosta mesmo? Não, acho que nunca gostou. Diz que nunca gostou. Tem pessoas que já não gostam mesmo de carne. Conquistas anteriores. Né? Que inveja branca que eu tenho dessas pessoas. Mas tem menção na Bíblia que Jesus come peixe. Tem. E cordeiros, né? Carneiro, que eram costumes da época, né? E Jesus comeu peixe e você lembra? Claro. Todos os discípulos eram quando ele voltou, né? Depois que ele já desencarnou, foi crucificado, ele desencarnou e ele voltou naquelas aparições, né? E uma delas ele estava com um corpo tão denso que ele foi confundido como sendo mesmo já tivesse encarnado. E deram peixe, ele comeu. Vocês lembram disso? Sim. Lembram disso? Mas esse nós podemos falar, né? É Jesus. É, sim. E tem outra significação, tem todo. E comeu pouquinho, mas né? Ele, pouquinho. Mas vocês vejam que ele comeu enquanto espírito, porque ele conseguiu, o perispírito dele, ele transformou, ele plasmou como se ele tivesse encarnado. Só um espírito de altíssimo, só puros que conseguem. Mas entenderam? E colocou peixe aí. Interessante isso, só fazer esse gancho, né? Temos isso aí para se agarrar. Pois é. Então vamos para o seguinte aqui. Estamos pincelando os pontos, né? Porque como vocês estão vendo, é muito assunto e o que importa é que vocês façam a leitura solitária, que é o momento que vocês vão capturando as pérolas, né, dos ensinamentos. O capítulo 5, vivenciação. Aí eles saem do centro espírita, que é que vocês vão fazer daqui a pouco. Aí começa realmente a coisa ficar mais preocupante. Não queria falar isso para vocês hoje, eu queria esconder isso, mas faz parte, né, do que nós estamos felizes fora, né, fora do centro espírita. Vamos chegar em casa e comer um bifão, né? Mas vocês viram que eles estavam na reunião e saíram do centro espírita. E o Alexandre e o André Luiz acompanham ali os participantes, que já estão ali começando a se vincular com aqueles espíritos ainda que os acompanham, que estavam esperando lá de fora. Que eles não tiveram autorização para entrar, porque numa casa espírita organizada, esses inferiores só entram com autorização para serem atendidos, para serem auxiliados. Se eles não tiverem essa predisposição, eles ficam lá do lado de fora, porque tem os cordões fluídicos. E eles saíram, então. É isso que aconteceu. Né? E eles têm um diálogo entre eles, né? Que é bem interessante. E uma senhora fala lá, por exemplo, a doutrina confortadora dos Espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Nós conversamos entre nós, Espíritos, sobre isso. Temos que trabalhar, Jesus. Aí, diz o Alexandre, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Isso é algo difícil mesmo. E ele continua, vai para 9 anos com algumas interrupções que me encontro em concurso ativo nesta casa, na casa espírita. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Então nós vemos muito no Espiritismo. Os recém-egressos do ESD são promessas. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Isso é muito comum no nosso movimento espírita. Muito comum. Se aproximam, depois se afastam.
Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Isso sempre acontece. Sempre acontece. Porque nós não podemos esquecer que o Espiritismo, ele não vai eximir nenhum de nós das nossas provações, das dores, das expiações. Ele não vai eximir, não vai nos libertar disso. Mas vai nos dar meios de suportar, de aprender, de passar por essas dores. E é comum uma pessoa se aproximar do Espiritismo, até do movimento, depois ela tem algum problema, ou na casa, ou pessoal, ela se afasta. Isso é muito comum na doutrina. Muito, muito comum. Então vamos lembrar que ela fala do Tobias no livro Os Mensageiros, que a grande maioria fracassa ruidosamente. Está lá. Mas olha que interessante, né, Marcelo? Por exemplo, eu quando cheguei em Londrina, frequentei primeiro uma casa. Né? Pelo amor de Deus, não estou falando que a casa é ruim, mas eu não conseguia. Isso é normal. Como que fala? Uma sintonia. Uma A sintonia não era. Uma sintonia. E aí, o que acontece? Aí eu vim para cá a vez que o Rossandro veio, fiquei no chão ali, sentado lá atrás, e adorei, no chão, sem nem ver o palestrante, e me identifiquei com a casa. Então, assim, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa, vamos dizer assim, insatisfação, se a gente busca, pode encontrar um lugar que a gente se identifique mais. Com certeza. Né? Agora, o duro é se afastar de uma vez, né? Não, isso que é um equívoco. Né? Eu ficava até com vergonha, porque imagina, quem está ali está... Mas o ponto é isso, o ponto não é se afastar daquela casa, e sim do trabalho. Junto a Jesus, são duas coisas diferentes. Porque o trabalho junto a Jesus é em qualquer lugar. Sim. Em qualquer lugar. Então não tem problema. Mas não podemos nos afastar disso. Esse é o problema. Né? Aí que está o cerne da questão. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Ele diz assim ainda: se os trabalhadores espíritas conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente um nível superior da vida. Se fizéssemos isso, que ainda estamos ali patinando, é difícil. Aí ele faz um pensamento que até é um consolo para nós, né? Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles, nós agora, ainda o são também. Cada hábito menos digno adquirido pela alma, no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. Aí tem um diálogo entre eles, né? Vou ter que passar um pouquinho aqui. Aí sobre a força de vontade que nós devemos ter, eu acho muito interessante essa frase do Alexandre. Se de fato cultivassem, nós espíritas, a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Né? Temos que ter força. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. É comum, tem pessoas antigas no movimento espírita que ainda pedem, coloca o nome de tal pessoa, faz prece, não que é errado, mas ainda está um pouco imaturidade, é uma imaturidade espiritual, né, perante tudo isso, sem essa energia que se requer aqui de todos nós. Aí tem a frase que eu mais gosto desse capítulo, que eu sempre uso nas palestras. O Alexandre está ali, com a mão naquela adolescente de 16 anos, falando por ela. E ele diz assim, eu coloquei em vermelho bem grande assim: naturalmente, não nos querem nós espíritas, os benfeitores do além, para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles, os benfeitores, já o são. Eles querem isso de nós, não só para nos consolar. Querem que nós sejamos os futuros companheiros de trabalho deles, quando nós desencarnarmos lá, vamos retornar.
Que seja, né? Daqui muito tempo ainda. Mas vamos voltar para lá, né? Vamos voltar. E ele diz ainda pela jovem: não posso compreender o cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Ele vai falar que a adolescente depois, ela está bem, ainda não se encontra com influências tóxicas nos seus órgãos vocais, por enquanto não foram viciados pela maledicência, pela revolta e pela hipocrisia, a fala dela, a menina de 16 anos. Por isso que ela está mais suscetível à influência do Espírito. Entenderam? Isso em 1940, né? 16 anos em 1940. Exatamente. Entendi. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Hoje seria mais difícil, né? Seria mais raro, né? E a última frase desse livro, desse capítulo: todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Todas. Não é só o médio, só o Chico Xavier. Não é só o Franciscano do Xavier. Podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Mediunismo, geralmente, os autores usam quando não é... As comunicações não se dão dentro da doutrina, dentro do movimento espírita. Aqui é mediunidade. Quando é fora, mediunismo. Alguns escritores se referem a isso. Entenderam a diferença? Mediunidade, movimento espírita. Fora do movimento, mediunismo. Alguns autores falam isso. No capítulo 6 da oração, então eles vão até a casa daquele médico que tem problemas da sexualidade. Lembra, né? Que ele ia a casas de prostituição. Aí tem a Cecília, que é a esposa dele, que é muito virtuosa, e em razão disso ela tem aquele costume da fé e da oração, e ela acabou purificando, por assim dizer, um ambiente doméstico. E é interessante que ele chega lá, o Alexandre, e ela está em desdobramento pelo sono do corpo físico. Ela o recebe como se fosse uma pessoa que chegou encarnada. Tudo bem, como vai? É interessante esses hábitos. E depois ela volta ali para ajudar o marido. E ele diz assim: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, não só aquela oração mecânica, né? Transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Muito bonito isso, né? O 7, socorro espiritual. Agora tem aquela situação que o Alexandre atende o pedido de uma mãe, a Justina, que pede em favor do filho Antônio. Sempre uma mãe pedindo em favor do filho. Direto, né? Direto. Né? É difícil ver um pai. A mãe que é filho homem. É difícil ver um pai, mas é a mãe pedindo para um filho homem. Não é por nada, não. Mas ele pede, então, que é uma intervenção ali, porque ele teria que ficar mais algum tempo encarnado para resolver alguns problemas familiares. Não falam para... Incrível isso, incrível, né? Incrível. Conseguiram uma prorrogação para ele. Uma prorrogação. E terá um outro caso lá, adiantando nos obreiros, que é bem mais interessante, né? A desencarnação vai ser adiada em razão de uma sequência lá bem interessante, mas vamos chegar lá para ver isso. Mas, enfim, ele precisa de um tempo a mais para resolver alguns problemas da família. Já tinha quase 70 anos de idade, né, esse homem, o Antônio. E aí vai o Alexandre ver, eu acho interessante agora, porque vem aquelas operações magnéticas, são passes, digamos, bem mais especializados. Só que ele precisa do quê? De um encarnado. Mas por que ele precisa do encarnado? O que o encarnado tem que os espíritos não têm? O fluido vital. Vocês têm que saber isso, tá? Que ele chama dele de duplo etérico. Ou princípio vital, ou fluido vital. Só nós encarnados que temos. E ele precisa então de um encarnado, que é o Afonso, que vai ser trazido em desdobramento pelo corpo físico, porque ele é uma pessoa com vida mais reta. Entenderam isso? Mesmo em desdobramento. Mesmo. Olha que interessante, interessantíssimo. Né? Porque dá a impressão que o fluido vital só vai se o corpo for físico. Né? Não, porque é o duplo etérico. Olha que bacana. O duplo etérico ele é um corpo que é um pouquinho mais grosseiro que o perispírito. E ele acompanha, vamos dizer assim, o perispírito. Né? Mas quando nós desencarnamos, ele volta para a natureza. Ele volta.
E até ela fala assim, a Justina, mas tem as minhas 2 netas, estão aqui, ela não pode. Não, tem que ter uma vida reta, porque nós sabemos que a qualidade dos nossos fluidos, elas são dadas pela nossa moralidade. Inclusive do fluido vital, que também está no passe. Nós, quem é passista, tem que cuidar do seu mundo interior, da sua mente, porque ele vai estar transferindo fluidos. E tem que ter qualidade dos seus fluidos. Isso depende do quê? Da sua moralidade. Esse é o caso aqui. Aí levou o Afonso e ele fez uma transfusão de fluidos, como fosse uma transfusão sanguínea. E com esse fluido vital, ele revitalizou. Não só o fluido vital, o fluido dele também, do próprio espírito Alexandre. Ele revitalizou o corpo físico e conseguiu então uma moratória de mais alguns meses, 5 meses, para que ele concluísse as suas deliberações. Entendeu? Então esse é o cerne aqui desse capítulo interessantíssimo. No seguinte, no plano dos sonhos, esse é mais interessante também, né? O Alexandre vai dar uma palestra e alguns grupos então levam lá espíritos para assistirem, porque são todos encarnados também em desdobramento do corpo físico. Emancipação. É um curso de esclarecimento metódico sobre a espiritualidade. Então participa em torno de 300 associados encarnados, só que, em média, só 32 participam efetivamente. Parece uma casa espírita, não parece? Às vezes, não é? Geralmente vem um mundo grande, mas é um mundo reduzido. Me intrigou muito isso daí, porque se existe esse grupo, essa programação, eles se encontram no mesmo horário, da mesma forma. Quer dizer, ninguém pode dormir depois disso, então. Eles têm que estar dormindo nesse horário para poder... Sim, mas durante o sono, né? Durante o repouso noturno. Você fica 2 horas da manhã? Você sabe que eu tive outro dia insônia? Eu falei, porque a gente não sabe se já faz parte de algum... Claro, é nosso objetivo é fazer. Eu falei, eu acho que eu não, porque às vezes eu tenho insônia. Mas sim, mas entenda-se que nós não teremos uma regularidade de espíritos mais avançados. Mas avançados. mostra que não era regular. Não era. Nós participamos de acordo com a nossa sintonia no dia. É um esforço constante de nós, da nossa parte. Tanto é que os 2 personagens aqui não estão sincronizados, né? Vamos ver o caso deles, então. É interessante que eles estão dormindo, mas... que o horário de atividade é à noite. É à noite. Ele diz que o sol, a radiação solar atrapalha as radiações do plano espiritual para o plano material. Exatamente. Então eles trabalham de madrugada. Exatamente. Né? E a hora que segundo aqui, vamos dizer assim, a gente baixa a guarda, né? Onde você está num relaxamento que você consegue estar perceptivo. Mas lembra nos mensageiros do André Luiz? Ele vai descansar ele, o aniceto, no campo durante o dia, porque a noite foi a noite de trabalho. Que são trabalhos dessa natureza, de auxílio, de aconselhamento e de palestras, que é feito no plano espiritual. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que até grafei aqui, está nesse início do capítulo 8, é aqui, ó, atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci em curso de esclarecimento metódico. Nem todos sabem valer-se das horas do sono físico. Exato. Como você vai assim, se preparar no sono? Vai cair naquele mesmo entendimento do nosso equilíbrio íntimo, do esforço. Se você fazer uma oração, se preparar para dormir também. Não vai dormir pé da vida com alguém. Essas coisas. Alimentação, sintonia, esforço, todos aqueles requisitos vão cair nisso, entendeu? Que é difícil também, né? Eu tenho um sono intranquilo. Raramente eu durmo assim, nossa, muito bem. Realmente é um exemplo de que estou no caminho do esforço também para ter. Né? Mas depois que a gente passa de 50, acabou. O sono é fragmentado. A gente vai dormir por períodos. Você acha? Não é que eu acho, eu não sou testemunha disso. Mas isso tem mais sono. Você vai acordando durante a vida. Seu sono fica triste. Mas sobre os conselhos que nós recebemos, então, como que eles vão, então, atuar na nossa existência? Aí diz assim o Alexandre sobre esse tema. É certo que não podem, nós aqui, reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Quem aqui nunca acordou bem disposto depois de
um momento difícil, de um problema que vivenciou e de repente acordou feliz. Quem nunca acordou? Com a solução até. Ou às vezes com a solução do problema. Ou recebemos uma orientação que trouxe aquela paz íntima. Acontece com todos nós. É que não necessariamente você vai ficar o teu sono inteiro participando de alguma coisa. Às vezes são 15 minutos, Exato. meia hora. Então pode ir no banheiro. Dá tempo? Dá, pode. Toda elevação representa uma subida. E toda subida pede esforço de ascensão. Aí tem os casos do Vieira e do Marcondes, né? O do Vieira, então, foi designado o Sertório, que é o espírito, que o André Luiz acompanhou para ver o que estava acontecendo com o Vieira e com o Marcondes. Então, no primeiro caso do Vieira, ele tinha falado mal de uma entidade, digamos assim, que estava ali do lado dele, toda escura, negra, olhando para ele na cama, assim. Essa é a cena. Ele estava tendo pesadelo e a entidade escura, olhando para ele. Daí ele fala, né, o Sertório, né? Sertório pergunta, mas o que é isso? Né? Não, é que ele falou alguma coisa de mim e eu estou aqui para revelar que eu não fiz aquilo que ele falou de mim. Ele foi lá explicar, mas é uma entidade escura, ainda vinculada à ignorância. Talvez não uma entidade das trevas, não. Apenas ignorante estava lá. E o outro, então, o Marcondes estava com 3 entidades femininas ligadas também a sexo de baixo teor. E quando ele viu, ele se assustou ali, né? Ficou vergonhoso na hora. Aí eu só mandei uma frase de uma desses espíritos, dessas mulheres, né? Também temos um curso de prazer. Só essa frase que ela fala. Quando ela viu que ele poderia ali sair, né? Ela falou isso. Então, aí vocês já podem imaginar, então, os caminhos que ele estava percorrendo. Né? E é claro que nós temos que lembrar sempre, o livre-arbítrio, ele é respeitado. Né? Os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio. Então, Marcondes estava onde que ele quis estar, o Vieira também. Ele não foi lá e pegou, não, vocês têm que voltar, tem que assistir a palestra do Alexandre. Não foi dito nada disso. Porque eles respeitam o livre-arbítrio. Tanto é que Alexandre pergunta para ele se não pode ajudar ele, né? Pergunta, exato. O André Luiz exatamente. No outro caso, eles espantaram o rapaz. Não, lá, pegou né? uma acordada nele lá. Acordou. Mas nesse caso, eles não podiam. Não podiam, exatamente. É um caso bem interessante. E essas menções, né? O pensamento nosso, às vezes, né? Uma pessoa desencarnada pode perturbá-la ou trazê-la para o nosso convívio. Ai, Deus meu. Acontece, né? Acontece. Não foi nem pensar, não. Tem lá no Obreiros, né, que vai ter a vida. Nos Obreiros tem um caso que eles estão no velório de uma pessoa e alguém fala, né? Mas ele... o falecido é uma pessoa boa. Falou, ele guardou um segredo de uma pessoa que matou outra pessoa. Comentando rodinhas de velório. E o que tinha matado o espírito apareceu. E já deu assim um golpe na cara. Por que você está falando isso de mim? E ele estremeceu assim quando ele sentiu esse golpe, né, do espírito. Ele estremeceu dentro. E só por esse comentário o espírito já apareceu e atraído. Então temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, não só no velório, mas em qualquer lugar. Porque pode acontecer. E eu pensei que era só uma companhia forte. Pessoal, esse capítulo 9, ele é um capítulo muito primoroso sobre mediunidade. Ele é primoroso, ele é muito profundo e requer assim várias leituras. Eu lembro da dona Sueli Galda Schubert ter dito que esse capítulo ela lia uma vez por ano. E ela achava que era um dos capítulos mais bem escritos da literatura. Né? E ela tem livros escritos de mediunidade, Sueli Galda Schubert. Ela falava que esse capítulo é um dos mais ricos. E ele realmente é riquíssimo. Né? Vocês têm que ler algumas vezes. Né? O Alexandre, então, ele só vai dizer, o André Luiz, que ele era um expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. O André Luiz fala do instrutor Alexandre. Aí o Alexandre começa, então, a falar, né, a palestra dele. Vamos ver, já está no finalzinho aqui, porque eu queria falar um pouco mais desse capítulo, mas vamos deixar para o próximo encontro, nós vamos começar com o capítulo 9. Vamos manter a nossa estrutura, né, vamos de estudo, mas vamos começar com o capítulo 9, porque ele é muito importante. Ele vai condensar todo o conhecimento da mediunidade que foi até agora exposto aqui, tá bom? Tem alguns minutinhos ainda, alguém queria falar um pouco mais de algum outro ponto?
Então acho que eu devo reler ele de novo. Isso. Eu li faz pouco tempo e estou relendo e estou descobrindo coisas novas ainda. Ei, Marcelo, eu lembro quando a gente estava nessa aula que a gente aprendia muito sobre essa hora que você vê, o Chico atendia muito na madrugada, né? Ele tinha essa conexão muito na madrugada. Muito mesmo. E nós... Só conheceu o Chico pessoalmente? Sim, acho que foi umas 10, 12 vezes. Ah, é? Era a moda aí pra lá. Eu queria fazer essa moda. Mas eu não tinha esse alcance. Entendeu? É engraçado, né? Mas da presença dele, do magnetismo. sim. Eu tenho uma foto, inclusive, que ele beijava a mão da gente e a gente pegava a mão dele e beijava. E aqui, ele era muito lógico, careca, que estava essa coisa, e tem uma pomba, eu preciso até procurar essa foto, tem uma pomba. Na realidade, não sei, talvez, sabe assim, mas é uma pomba certinha na cabeça dele. Um desenho na careca, assim, sabe? Mas enfim, e a gente fica assim, nós também, né, na madrugada. Mas tem uma fase na vida da gente, eu posso dizer isso, né? Que, sobretudo a moçada, é muito perigoso essa coisa de não dormir. Às vezes a espiritualidade vem fazer o trabalho, igual nós aprendemos, acabamos de aprender, e eles estão em outras vibes, mas totalmente adversas, não é? Porque você não é jovem que você tem que ser promíscuo ou você tem que ser fanfarrão, não é. Não está escrito, você já aprendeu em algum lugar que tem... Na juventude você tem que ser assim? Não, é cultural. Mas é normal, virou, né? Cultural. É muito... E aí, eu acho assim, então, talvez quando ele se refere também a esse horário, é desse público que ele deve estar falando, desse contingente humano, né? Tem uma época que você fica, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, mas você vai quantos anos? Talvez uns 10 anos. E 10 anos nessa existência é muito tempo. Agora, eu acho que essa questão do Depende sono... do espírito. Eu acho que essa questão do sono também tem um outro aspecto, Marcelo, que é a forma como é mensurado o tempo durante o sono. Eu acho que é muito mais produtivo. Se você pegar 5 minutos de sono, às vezes a gente se dá conta de que dormiu 5, 10 minutos e sonhou como se tivesse sonhado por uma noite inteira. Sabe? Então eu não sei, não conheço o relógio do tempo durante o sono, mas a impressão que a gente tem é que ele tem uma outra forma de... É outro padrão de... É um outro padrão de mensurar, sabe? A produtividade nesse período. Eu acho que eu sinto que é diferente, sabe? Experiência própria, acho que todos já passaram por isso também, né? Às vezes até num lugar que a gente está parado e cochila assim, alguns segundos a gente tem a sensação que viveu um momento intenso ali e tal, e fala, mas isso foi só uma fração de... Uma fração mínima. E o contrário também, às vezes você dormiu bastante e acorda e fala, nossa, mas já é para acordar, né? Porque também cansadinho. Dorme, mas a sensação de que não houve um descanso. Existe uma influência, mas ali ele vai dizer também que o sono mesmo, bem aproveitado ainda, é uma raridade entre nós. O período do repouso do corpo físico para o espírito, bem aproveitado, é raro. A maioria de nós não conseguimos ainda esses patamares desejáveis. Vocês lembram daqueles 2 espíritos lá do livro Nosso Lar, que André Luiz viu, ficou com medo? Vocês pararam para pensar que eles são encarnados e conseguiram, durante o desdobramento, irem à colônia e transitar normalmente na colônia? É raríssimo. Raríssimo. Porque o Chico também foi à colônia Nosso Lar. Quando teve uma época ele não quis mais psicografar o André Luiz porque ele falou que era fascinação. Que as pessoas estavam falando que era fascinação, que o livro era muito fantasioso, o livro Nosso Lar. E ele falou, não vou mais psicografar. Ele foi conduzido pelo Emmanuel até a colônia. Mas só em alguns lugares, alguns departamentos. Em outros ele foi impedido. Não era ainda, não podia ver a estrutura. Então ele, né? Agora imagina os espíritos que então, ele viu lá, entrando na colônia normalmente, né? Sem passar por nenhum sistema de defesa da colônia. Então são espíritos mesmo que aproveitam, né? Muito. Mas é isso, né? Vamos encerrar. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos prosseguir no capítulo 9, vamos fechar os capítulos da nossa programação, tá bom? Esse livro realmente é muito profundo, né? Encerrar com uma prece, então? Então, vamos encerrar nossos trabalhos com uma prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais da doutrina espírita, aclarando os nossos horizontes,
iluminando os nossos caminhos, construindo a nossa felicidade. Que possamos, Pai, sempre continuar, persistir, insistir na aquisição desse virtuosismo que nós desejamos. Pedimos que nos dê paciência para que essas conquistas, Pai, se insiram no nosso patrimônio eterno. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao seu Evangelho, agradecemos a direção das nossas vidas, que possamos, Mestre, ofertar sempre aquilo que nós temos de melhor na sua obra. E por fim agradecemos aos espíritos amigos, principalmente aos espíritos que são responsáveis pelo setor de estudo aqui da casa, que prepararam o ambiente e que nos aconselham, que possamos permanecer unidos à espiritualidade superior durante o nosso trânsito carnal. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, então,